Sejam bem-vindos ao Tribuna Cast. Estamos aqui, Ronivon Barros, agradecer, Ronivon, ter aceito o convite, né? Me sinto até honrado, um cara experiente aqui, radialista aí, desde os 12 anos aí na comunicação do nosso município, né, Rony? E eu estou aprendendo aqui. Hoje vamos bater um papo, Rony, aqui com Jaime Gazola, médico oncologista, mas aí tem uma trajetória política aí excepcional. Prazer, Jaime, conhecê-lo. Não conhecia-se pessoalmente, mas já vi falar muito sobre a sua pessoa, sobre os projetos que você tem. E hoje vamos conhecer mais um pouco o Jaime Gazola como pessoa, né? Como foi esse início aqui, você é de Rondônia, a sua formação, eu vi que você tem duas faculdades, é estudioso, né? Não é só político, não, é estudioso. É verdade. Né? Isso é bom, se especializando cada vez mais. Conta um pouco pra gente aí, Jaime, para as pessoas do Tribuna Cast, um pouco mais sobre o Jaime Gazola. Bom dia, Rony. Muito bom estar aqui em Guajará-Mirim com vocês para falar um pouco da gente, do nosso trabalho. Obrigado pelo espaço. Bom, eu sou o Jaime Gazola, tenho 46 anos, nascido em São José dos Campos, interior de São Paulo, mas vim para cá com 4 anos, então 42 anos de Rondônia, então um cadinho de tempo aqui. Verdade. E tudo que eu tenho, né, a gente tem por essa terra que deu pra gente, né, a gente durante muitos anos fui proprietário da Faculdade de São Lucas, né, lá em Porto Velho e de Paraná. E, então a gente conhece muita gente de Guajará-Mirim, pessoas que foram meus alunos, né? Então, agora há pouco o enfermeiro Ronaldo estava aqui, ele foi um dos meus alunos, me conhece desde essa época, de mais de 20 anos. E graças a Deus, né? Sou dentista, sou médico, fiz residência em clínica médica, residência em oncologia, mestrado pela Universidade Federal de Rondônia, né, a UNIR, doutorado pela Universidade de São Paulo, né, Estadual de São Paulo, a Unesp de Araçatuba. E agora, né, nesse último ano, primeiro as pessoas me falavam que eu era louco de ser oncologista. E depois as pessoas me achavam louco de assumir, né, como secretário municipal de saúde de Porto Velho, né? Porto Velho que é uma cidade muito complexa, né? Uma cidade a maior capital do Brasil em extensão territorial, a única capital do Brasil que faz fronteira com outro país. Eu mesmo lá no Hospital do Amor, todos os dias atendia um boliviano, todos os dias, né? Esse ano a gente teve que fazer uma barreira sanitária pesada para que o sarampo não invadisse Rondônia, através ali do nosso distrito ali, principalmente ali de Vista Alegre, de Abonã, que faz fronteira com a Bolívia. Então, assim, a gente tem, graças a Deus, né, um trabalho bacana, seja como professor, trabalho legal, seja lá no Hospital do Amor como oncologista, e agora como secretário municipal de saúde, que graças a Deus, nesse 1 ano e 3 meses como secretário, a gente pode desenvolver alguns trabalhos que a gente pode estar falando aqui durante o nosso bate-papo. O senhor também foi vereador, é isso? Isso, fui vereador, né, no ano de 2009 até 2012, não vim para a reeleição, fui o segundo vereador mais bem votado, e aquela época foi bem no momento da construção das usinas do Madeira, então houve aquele boom econômico e de pessoas, mas vários problemas sociais, problemas esses que o Guajará-Mirim tem que estar bem atento para não cometê-los quando iniciar a construção da ponte binacional. Jaime, até então, assim, realmente é um pouco assim controvérsia. Medicina, saúde, entrar na política, né? De certa forma é o início, né? Como secretário municipal de saúde lá de Porto Velho, né? Assim, quando você assumiu lá, qual foi o maior desafio assim que você teve logo no início? Como o prefeito Léo Moraes falava, né? Assim, a primeira coisa é fazer a população sobreviver. E para a população sobreviver tinha que ter médico atendendo, tinha que ter os insumos para que eles pudessem trabalhar e os medicamentos. Então a primeira coisa foi abastecer as nossas unidades de saúde. E graças a Deus, né, durante esse tempo a gente conseguiu fazer um planejamento, mesmo com um recurso bem menor. Então, para você ter uma noção, esse ano o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho era menor do que a de 2 anos atrás. Então a gente teve que... E que eu fui correr atrás, né? A gente conseguiu aumentar o nosso teto MAC de 60 para 70 milhões de reais, que é o recurso que o Ministério da Saúde manda para alta e média complexidade. Conseguimos inaugurar
o Rafael Vaz e Silva, né, aumentando com mais de 20 especialidades médicas e de equipe multidisciplinar. Conseguimos inaugurar uma UBS que há 13 anos estava pronta e ninguém inaugurava, né, e ela exercia uma pressão muito grande em cima da UPA Leste. Então a UPA Leste diminuiu muito a quantidade de atendimentos por conta dessa abertura da unidade do Três Marias. Conseguimos reformar mais de 7 unidades básicas de saúde que há mais de 15 anos não eram reformadas. Imagina, na época, o prefeito, que eu fui vereador, o prefeito era o Roberto Sobrinho, que era do PT. Tinha unidade vermelha ainda, da época dele. Quer dizer, nenhuma tinta passava na unidade de saúde. Então, assim, o usuário nosso, a nossa população sendo atendida de uma forma muito precária, os nossos servidores da saúde trabalhando de uma forma muito insalubre, e graças a Deus a gente conseguiu fazer essas 3 reformas que, assim, reformas assim de 1,5 milhão, 2 milhões, uma reforma estruturante de troca de telhado, não é passar uma tintinha, não faz de conta, não. Foram reformas muito estruturantes que a nossa população merecia. E óbvio, né? Imagina, eu trabalhei durante o Covid na UPA Leste lá. Já dizer, o senhor pegou um dos piores momentos assim, para exercer a função de secretário. Né? E durante todo esse tempo, a gente ficava com o paciente 1, 2, 3, 4, 5 dias para ser transferido para o João Paulo. E nesse primeiro ano, né, muito se discutiu durante o período eleitoral a construção de um hospital municipal em Porto Velho. E aí, conversando com o prefeito Léo Moraes, falou: olha, não é tão simples construir um hospital, né? Aqui em Guajará-Mirim foram 14 anos para inaugurar esse hospital. Foi. O regional... Esse ataque foi rápido, mas demorou para concluir, né? O regional de Cacoal foram 20 anos. O doutor Confúcio Moura, 8 anos, não conseguiu construir um hospital. O coronel Marcos Rocha, mais 8 anos, não conseguiu construir um hospital. Então, são 16 anos sem construir. Então, não é tão simples construir assim. E é muito caro. Eu falei, por que a gente não compra um hospital pronto? E bem mais barato, um hospital muito bom, com um custo-benefício espetacular. E esse ano, depois de 100 anos de Porto Velho, nós conseguimos comprar um hospital que até o final do ano vamos abrir. Já tem um plano de expansão para 200 leitos, e isso já vai diminuir a pressão, inclusive para os outros municípios que recebem pacientes para o João Paulo II. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho dentro do que nós tínhamos de excelência. Obviamente que saúde demanda muito investimento para poder salvar vidas, mas também, assim, eu quero poder, né, se lá na frente, se deputado federal for, poder emprestar essa minha experiência de gestão para os outros secretários, né, que a gente conversa muito em CIB, para poder aumentar, para que os municípios não dependam de humor político, né? Porque eu, como deputado federal, se for colocar uma emenda aqui, é porque eu decidi. Mas existem trabalhos que se podem ser feitos nas secretarias municipais de saúde para aumentar o recurso. E a perspectiva da nossa Secretaria Municipal de Saúde, o ano que vem, é ter um salto muito grande na arrecadação por conta das melhorias de indicadores de saúde e do faturamento SUS. Que bom, você vê a diferença então. E Rony, em pouco tempo, né? Sim. Você conseguiu menos de, digamos, de um ano e alguns meses aí, conseguiu fazer algo que acho de parabéns à gestão lá do Léo, estou na frente aí também na secretaria. Que as pessoas em Rondônia precisam entender que essa ação sua em Porto Velho, ela desafoga o Estado, não é o João Paulo? Porque hoje as pessoas, com o Hospital de Guajará, muita gente está sendo atendida aqui. Mas antes, a maioria dessa população era levada para Porto Velho. Porto Velho era o centro de tudo. E para onde ia? Para o João Paulo. Hoje nós temos um hospital em Guajará, que atende muita gente, que vem inclusive de outros municípios, até da Bolívia nós estamos atendendo. E com essa ação sua em Porto Velho, o senhor desafogou o João Paulo e, consequentemente, esse hospital de Guajará. Então, essa ação não é uma ação para Porto Velho. As pessoas precisam entender que o que o senhor fez é por Rondônia, porque as pessoas vão sair desse sufoco que é o João Paulo. Eu penso que essa é a visão que o senhor teve. Mais de 60%, eu já trabalhei no João Paulo também, mais de 60% das pessoas que entram no João Paulo são de Porto Velho. Se a gente diminuir os pacientes de lá, vai aumentar para o estado todo, né? Então... acaba não sobrecarregando tanto, né? Exatamente. Já que o governo não conseguiu ainda
o hospital, que foi até promessa de campanha na época, não falando de política, mas teve promessa, né, de tudo, de teriam um novo João Paulo, não é isso? Sim, sim. Não conseguiu. E há pouco tempo o senhor conseguiu, digamos assim, uma força aí, uma prioridade junto à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, fazer algo que Quando a gente não que tem é dinheiro... prioridade, são prioridades, né? O senhor priorizou o hospital, digamos assim, né? Viu que tinha necessidade, junto com o Léo Moraes. E não podia esperar, né? Você vê, Verdade. eu contei esse breve histórico para dizer o motivo da gente Sim. não construir um hospital, da gente poder comprar um hospital. Acho que foi uma decisão muito assertiva. E mais, olha só como que é a mentira na saúde. Se falava que ia construir o hospital, só que depois tinha que manter o hospital. O mais caro é manter o hospital. Para manter esse hospital, são 150 milhões de reais por ano. Eu falei que o nosso teto de alta e média complexidade lá era de 60, eu consegui ampliar para 70. É o único município de Rondônia que conseguiu ampliar o teto MAC, que foi Porto Velho, pelo trabalho que nós fizemos. Mas como é que nós vamos manter com 150 milhões de reais? Não poderíamos fazer isso. Eu pensei, puxa, como é que vai fazer? Aí a Unir é a única, a Unir e a UFAC, as duas são as únicas universidades federais que têm medicina que não tem um hospital universitário. Aí o que nós fizemos? Eu e o prefeito Léo Moraes fomos até Brasília, conversamos com o Arthur Quioro, que é o presidente da EBSER, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, conversamos com a ministra Anísia, depois o ministro Padilha, para que a gente pudesse fazer a doação para a Unir e para a EBSER, que é a maior empresa de serviços hospitalares do mundo, assumisse o hospital e o RH do hospital. E a Unir tivesse, enfim, o seu hospital universitário. Então nós vamos ter o custo da manutenção do hospital, mas do RH, que é o maior custo, vai ser da EBSER e da Unir. E em contrapartida, como nós fizemos a aquisição do hospital, a contratualização é com o município de Porto Velho. E aí, para que a porta não vai ser um hospital porta aberta, um hospital que precisa ser regulado, para entrada ou via UPA de Porto Velho ou via regulação para cirurgias eletivas da regulação do município de Porto Velho. É o estilo Guajará aqui. Mais ou menos, acho que essa regulação, não é mas isso? Só que Guajará, né, é terceirizado. Muito se fala em PPP, parceria público-privada. Lá não. Lá é do governo federal, né? A EBSER é uma empresa pública do MEC, que gerencia os hospitais universitários e poucos hospitais federais que tem pelo Brasil afora. Isso é modelo no país? Olha, essa é uma... Não é um... É pouco usual fazer o que nós fizemos, mas eu acho que perto do recurso que nós não tínhamos, foi uma estratégia interessante e até de uma forma de pensar fora da casa, né? De poder resolver um problema. Então, acho que pra gente foi espetacular. Quando a gente assumiu, o prefeito Léo Moraes falou, olha, eu quero uma OS aqui e a OS que eu quero é o Einstein. Só que nós íamos ter que pagar por isso, né? E o Einstein, a grife Einstein é uma grife muito cara. E eu acho que foi uma forma interessante e importante para resolver um problema que nós não tínhamos. Eu acho que foi bacana. E com isso, a Unir, que tem 40 vagas por ano de medicina, com esse hospital, ela é obrigada, porque a EBSER não assume um hospital universitário se a Universidade Federal não ter 100 vagas. Então, nós vamos ampliar de 40 para 100 vagas no hospital público, uma universidade federal. Olha aí. Quem trabalha na saúde sabe que isso foi pensado. Foi pensado para planejado, né? Planejado. Mas assim, você vê a questão acabou ajudando na questão da saúde de Porto Velho. Sim. E as pessoas que sonham, então, aumentou as vagas na universidade. Isso é muito bom. Mas com o conhecimento que ele tem, é exatamente por isso que eu disse que foi pensado um pouco antes na população. Quem quer, por exemplo, fazer medicina em Porto Velho, tem uma chance que vocês se anteciparam, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi um ganha-ganha danado, né? Você vê, foram realmente vários vieses que vários setores da sociedade, vários municípios de Porto Velho, ou seja, a população de modo geral, tanto na saúde como na educação, e até para o desenvolvimento econômico mesmo dessas regiões, acho que muito grande. Eu vejo assim, Jaime, a questão da experiência, da formação ajuda bastante. Você entende, né? Dentista, médico, entende a saúde, assim. E como gestor, né? Como você falou, não sabia, foi proprietário da Faculdade de São Lucas, então
entende de gestão. Realmente Mas tem olha- que entender de gestão. O útil e o agradável, então realmente faz a diferença. Querendo ou não, faz a diferença. O conhecimento, né? Trabalhando no Hospital do Amor, que é um hospital SUS, eu vi que, cara, eu sei que o SUS paga pouco, eu sei que é muito problema, mas dá para ser melhor. Dá, né? Dá para ser melhor. O Hospital do Amor é o exemplo disso. Pra gente ver. A gente vê, mas de uma forma, eu vou reiterar, ver a diferença, Rony. De uma pessoa que entende, a gente, em pouco tempo conseguiu fazer um trabalho excepcional, né? Sim. Querendo ou não. Serão resolvidos vários problemas na questão da saúde de Porto Velho. E a experiência, né? A experiência e o conhecimento. Realmente faz a diferença. O depoimento do Dr. Jaime aqui, percebe-se que o país precisa de pessoas técnicas para poder trabalhar em áreas, né? Mesmo a gente trabalhando num país num estado que a gente precisa muito da área política, a gente precisa indicar pessoas políticas para poder trabalhar com a gente, mas a técnica é muito importante. Por exemplo, o que o senhor fez em Porto Velho é digno de todos os elogios, mas o senhor tem conhecimento. Não é uma área política, é uma área técnica. Foi ali que o senhor trabalhou. E é engraçado, né? Tecnicamente, a gente, obviamente, que o conhecimento ele traz retorno, Sim. mas assim, o político também. Você sabe não, que claro. Com certeza. eu, como secretário, fui o secretário que correu todas as unidades de saúde de Porto Velho. E é engraçado como a tua presença melhora o atendimento, faz com que a população de Porto Velho, principalmente, que estava com a autoestima muito baixa, sentia a presença. Sabe aquele negócio? Tamo lascado, mas tamo lascado junto, de todo lado. E o fato de você estar na ponta, visitando as unidades, que esse é um ato, não é um ato administrativo, é um ato político, né? De você político, chegar, mas você vê onde está pingando, Sim. você vê o equipamento que está faltando, você vê a insatisfação de um servidor, a insatisfação do usuário. Isso leva a gente a tomar decisões só pelo fato de você estar presente naquele local. E às vezes tem situações que você toma uma decisão atrás de uma mesa, mas você sair da mesa e ir nas unidades, você vai tomar decisões para aquela unidade específica. E assim eu fiz em várias. Uma unidade básica de saúde de Porto Velho, ela atende uma área de abrangência, o território de 15, 17 mil pessoas. Então o impacto positivo é muito grande. E são pessoas que, se você não está lá na UBS para tratar o paciente hipertenso, para tratar o paciente com diabetes, esse é o cara que, se não tiver bem acompanhado, se não tiver compensado, que vai ter o AVC. Esse cara vai ter o AVC, ou ele vai morrer ou vai ficar entrevado numa cama, né? Não vai ficar produtivo, ou vai ter um infarto, vai morrer. Então, assim, é barato, mas você não fizer o acompanhamento de forma adequada, fica muito caro depois. Verdade. Então, esse é o diferencial também. Exatamente. Que é raro. Você falou agora, não vou no local, participo, estou presente, e você viu que teve a diferença, né? Que a gente observa muito que muitos secretários, em geral, vamos falar só específico na área da saúde no geral, Prefere ficar no conforto. no ar-condicionado, na sala, e só dá as ordens, né? Tomar decisões como ele O falou. Jaime é diferenciado, vai no local, não precisa ninguém passar a demanda, ele mesmo vai em loco e fica sabendo a demanda Mas ali, você né? sabe que É estilo Léo Moraes, acho que é o estilo do prefeito também, né? Quer se esconder do prefeito, quer ficar no gabinete dele, né? Ele fica só andando aí, né? Mas, olha, tem muito do prefeito Léo Moraes isso, né? De a gente estar à frente, não se esconder que houveram problemas também, né? Eu tô falando das coisas boas, Não, claro. os problemas eu não tô falando. Mas não é bom, o problema não é bom falar, Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente tá lá para resolver os problemas mesmo, e para enfrentar, eu nunca me escondi. Eu fui em entrevista fui no meu Instagram, depois se vocês acompanharem, eu dando satisfação dos problemas para a sociedade. Isso é importante. Né? Quando ele me chamou para ser secretário, eu neguei. Pô, médico oncologista no Hospital do Amor é um cara amado, respeitado, e o risco das pessoas falarem mal de mim era muito grande. Muito grande. Né? E é óbvio que houveram críticas, mas eu enfrentei de frente. E o que me convenceu, o Léo me convenceu a ser secretário de saúde, falando, poxa, o que eu falei de saúde aqui foi você que me disse. As pessoas acreditaram, votaram em mim, ganhei a eleição, agora você vai me deixar na mão. E você poder tomar decisões que podem impactar tão positivamente a vida das pessoas, isso é muito bonito. Então eu levo, assim, sinceramente, como uma missão de Deus na minha vida.
Queria que ele falasse um pouquinho sobre como é que ele vê a construção da ponte binacional Brasil-Bolívia aqui para a região de Guajará, tá fazendo uma visita no município. Percebe-se que o senhor conversou com várias lideranças políticas, aliás, um grupo talvez um dos mais fortes de Guajará. É muito difícil ver alguém sair da capital do estado, vir para Guajará e construir um grupo tão forte como o senhor tem construído aqui, dando um passo de cada vez, sem pensar em grandes coisas, mas avançando. Conversou com lideranças políticas e essas lideranças certamente falaram um pouquinho sobre o que esperam da construção dessa ponte binacional Brasil-Bolívia, representando a população do estado, e eu creio que isso vai dar muito certo. Como é que o senhor pensa nisso? Como é que o senhor vê Guajará-Mirim? Bom, primeiro que Guajará-Mirim e Porto Velho são cidades irmãs, né? Porque a economia sempre, na história de Rondônia, girava-se entre Guajará-Mirim e Porto Velho. De lá para cá, né, muitas pessoas saíram de Guajará-Mirim por conta de estudo, né? Lá na São Lucas nós tínhamos vários alunos de Guajará-Mirim, e por conta de emprego. E foi uma grande pena, né? Pela situação, talvez, da localização onde se encontra o município de Guajará-Mirim. Mas só que hoje, essa localização fez com que fosse construída, né, a ponte binacional, que pode ser um marco, né, de você ligar Rondônia com o Pacífico, por terra. E porque, bom, beleza, a gente pode ir pelo Acre, mas venhamos e convenhamos, você subir aquela cordilheira, descer aquela cordilheira, não é uma estrada fácil de se transitar. E aqui isso vai acontecer. O que eu vejo, né, que Guajará-Mirim, que eu, né, se eleito for, nós temos que fazer essa discussão. Primeiro, Guajará-Mirim vai receber grandes investimentos, vão receber pessoas aqui que vão ter que morar, que vão ter que comprar, que vão ter que usar a saúde, que vão ter que usar a educação. Então a economia vai girar e vão se valorizar aqui os imóveis, vai aumentar o número de pessoas que está aqui, só que nós temos que pensar o pós. Como eu falei, né? Eu fui vereador na época da construção das usinas do Madeira e eu vi o que veio de bom e o que veio de ruim com esse movimento social e econômico também. O pós de como isso vai acontecer. E como a economia do Estado pode privilegiar Guajará-Mirim com essa ponte binacional. Então, acho sim que vai ser um benefício importante durante a construção e tem que se pensar que deve ser que isso deve se manter pós-construção, porque as pessoas vão embora, mas como é que Guajará-Mirim vai continuar sendo beneficiado com essa ponte? Eu acho que essa discussão nós temos que fazer. O pós, né, Juan? Isso é importante. Exatamente. O pós. Aconteceu realmente na época das usinas, aí aquele boom ali, Jaci-Paraná, e depois o pós, né? Jaci-Paraná é uma cidade que recebeu grandes investimentos, rodou muito dinheiro lá, mas depois as pessoas ficaram, a criminalidade aumentou demais, aumentou o número de pessoas na rua. Naquele momento eram 500 pessoas, foi para 5 mil pessoas morando na rua. A criminalidade aumentou demais. Hoje Porto Velho se eu não me engano, acho que é a quinta ou a sexta capital mais violenta do Brasil. Então a gente tem que usar esse histórico de Porto Velho e aprender para que vocês não sofram com isso depois. E a impressão que a gente tem, a gente acompanha muito o trabalho policial, a impressão, acho que o doutor pode falar, é que da época da construção dessas usinas, iniciaram aí essa demanda, esse número muito grande de pessoas que se infiltraram no mundo do crime. Aí cresceu as facções no estado de Rondônia. É a partir dali, com pessoas que vieram de outros estados, que essa organização começou a crescer em Rondônia. E aí o aumento, infelizmente, da violência. Eu não sei se é essa a visão que o senhor tem. Sim, porque o desemprego acaba fazendo com que as pessoas procurem alternativas para ganhar dinheiro, e às vezes as alternativas é tráfico de droga e roubo. Só que a organização veio importada quando se abriu o Presídio Federal em Porto Velho. Né? Porque daí, quando o Fernandinho Beiramar ficou preso em Porto Velho, a esposa dele morava em Porto Velho. Então os grandes chefes das facções, né, de Marcola, de Fernandinho Beiramar, vieram para Porto Velho. E aí eles
ali, literalmente ali os presídios viraram uma escola do crime e aí eles se organizaram como organização criminosa mesmo. Então, as pessoas sim, para aumento do crime, eu acredito que seja pós-usina, mas a organização como organização criminosa foi com o Presídio Federal. Eu estou falando um pouquinho sobre como é que ele vê o município de Guajará, qual a visão que o senhor tem em relação à parte política, administrativa do município, o senhor conhece bem a cidade. A informação que a gente tem é que o senhor sempre vinha ao município de Guajará-Mirim, tem um carinho muito grande por essa cidade, que seja de passagem. Como é que o senhor vê hoje a administração municipal? Não, eu acho que o que vai fazer com que o município desenvolva é a economia, né? E Guajará-Mirim, de tempos em tempos, a economia vem piorando. Então, só que Guajará-Mirim hoje tem um ouro, que é a usina sendo construída e o fato de aqui ser zona franca. Então, você imagina só, se nós tivéssemos aqui um incentivo para as indústrias, para os frigoríficos que quiserem fazer a sua exportação, tiverem isso aqui. E aqui tem um grande potencial. O prefeito Netinho é um prefeito com muita experiência, né? Um prefeito com uma visão empreendedora e dá para ser empreendedor com a coisa pública, eu acredito muito nisso. E ele é uma pessoa que tira o pé do chão, né? Veio para São Paulo, fazer discussão com o prefeito, com o governador, foi para Brasília, é muito ligado à nossa bancada federal. Então a gente tem boas perspectivas porque ele é um homem que pensa na economia, né, em trazer emprego, em trazer renda, e espero, né, que ele tenha esse planejamento para que essas indústrias e esse comércio melhore aqui, visto que aqui vai ser um local estratégico para essas grandes indústrias e grandes comércios que queiram fazer exportação via Pacífico. Se Deus quiser, amém, amém. Que venha crescer cada vez mais agora. Essa fase aí de venha passar ruim, né, Rony? Verdade. Mas Deus quiser, o Guajará vai dar uma virada na página, vai crescer bastante aí. Deus Tem quiser. tudo para isso E acontecer. o início é com essa ponte aí. Eu creio. E não vai parar mais. Eu creio. E futuramente, se Deus quiser, com o nosso um deputado federal lá para levantar a bandeira e trazer recursos para a região, né? Amém. Eu vi que já tem uma equipe já ali que já tá de olho para você. Já tá com a relação já, né? Vereador Romerito, vereador Barroso e vereador Sixu, né? Por isso que eu disse a ele que ele montou um grupo muito forte em Guajará, porque essas pessoas são destaques no município, né? Eles trabalham na área política há muito tempo, pensam em Guajará e pensam lá na frente. Então, chegar aqui, unir esse grupo para poder trabalhar para alguém, é um passo largo, um passo muito importante que o senhor deu. Eu fiquei muito contente, muito feliz em saber que o senhor veio aqui e é recepcionado por pessoas tão importantes e especiais na área política. Então, parabéns para o senhor. Só tem um probleminha dessa turma, esses textos que eu falei aí. Eles pedem muito, eles pedem nem pedem para Deus. Emenda lá vai ter que preparar a emenda. Mas olha, Mas vai ser para uma boa finalidade, né? Eu tenho uma expectativa. Então isso se torna uma qualidade, né? Eu tenho uma expectativa muito grande com Guajará-Mirim, né? Todos esses vereadores que vocês falaram são vereadores espetaculares, que atuam em áreas diferentes. Verdade. E que pensam o município de forma macro. Exatamente. Então, assim, isso só me traz uma responsabilidade maior. Óbvio que a gente vai colocar nossas emendas aqui, porque o município precisa e eles merecem. A gente vai ter responsabilidade com o local que acredita e que vota na gente. Mas aquilo que eu disse para vocês, eu quero mais. Eu quero que o município aumente o teto MAC de alta e média complexidade, aumente o PEPO-PAP da atenção primária, que venha recurso com os grandes programas do governo federal. A gente conseguiu agora, por exemplo, nós somos a única cidade que eu consegui aprovar uma policlínica de 30 milhões de reais. Isso poderia ter sido aqui, isso não foi emenda. Como eu falei, emenda é bom, mas depende de humor político. E limitado também, limitado e depende de humor político. Se eu quiser, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Verdade. Mas eu acho que eu quero ser um deputado federal que pensa grande. Eu gosto de pensar grande. Tá certo. Né? Que o município consiga andar com as próprias pernas, que consiga ter acesso aos programas, que consiga não depender cada vez mais de humor político. E a gente nem falou do grupo que ele está organizando, Nova Mamoré. Que Nova Mamoré é uma cidade que cresceu rapidamente. Então passa muito pela área política lá também. A gente percebe que o senhor tem conversado com políticos lá, tem trazido para próximo pessoas importantes também. Então, mais uma vez, parabéns por esse trânsito político que o senhor tem. Não só em Guajará, mas na Mamoré também.
Amém. Não, muito obrigado. A gente, como a nossa macro região de saúde, né, que é Itapuã, Candeias, Nova Mamoré e Guajará-Mirim, a gente sempre se conversava entre os secretários de saúde e a gente que está em Rondônia há muito tempo, né, que a gente conhece muita gente, graças a Deus, que acredita no nosso trabalho. Doutor, esse grupo que está aqui, que o senhor citou agora há pouco, eu Até briguei raramente... assim quando a gente com ele, eu briguei um pouco aí, mas tava uma Raramente, equipe boa, tava uma equipe eu boa. falo de coração, eu moro em Guajará e acompanho a vida política dessas pessoas citadas aqui há muito tempo. Então, raramente eu vi, de verdade, eles apoiar alguém e esse alguém perder. Eu não vi isso acontecer, de verdade. Ou não, eu também sou pé quente em Não, campanha, né? Porque que olha bom, só, que bom, fui candidato a vereador, fui o segundo mais bem votado na época, Olha. 3.800 votos, até hoje só 2 bateram a minha votação. Legal. Fui candidato a deputado estadual, perdi a eleição, mas 18 deputados eleitos 18 deputados eleitos com menos, Tiveram com menos menos votos votos que que o senhor. eu. É a questão da coligação. Depois Exatamente. coordenei a campanha do Expedito Neto, se elegeu. Olha aí. Coordenei a campanha do Fernando Máximo, se elegeu. Agora do Léo Moraes, se Mais elegeu. Eu votado. sou pé quente também. Não, é verdade, é verdade. Não, é pé quente. Então pronto. Então tá explicado tudo por que para os meninos certo. abraçaram o senhor. Joel, tem umas imagens aí, né? De um dos trabalhos envolvidos pelo Jaime. Vamos conhecer um pouco aí sobre o trabalho do Jaime. Essa unidade do Três Marias, né? Uma unidade que está dentro do maior bairro de Porto Velho. E lá não tinha uma UBS. Simplesmente o maior bairro de Porto Velho não tinha UBS. Uma UBS estava pronta só há 13 anos. E nós conseguimos fazer a inauguração. Com menos RH, né? A Secretaria Municipal de Saúde é uma secretaria muito grande. Tem 3.800 servidores. Tem mais servidores que a Prefeitura de Ji-Paraná, que é a segunda maior prefeitura do estado. Então, Rapaz. e mesmo assim, mesmo caindo, a gente conseguiu inaugurar, graças também ao aumento do valor da hora extra, que era muito baixo, então ninguém queria fazer. Então os servidores meio compraram a ideia e toparam fazer a hora extra e a gente conseguiu abrir essa unidade. Fico muito feliz. Isso também passa pela parte que o senhor disse que gosta de acompanhar de perto, de dentro do problema, não é isso? Não, O teu e segredo essa é essa é uma visão. E essa OBS é do lado da UPA Leste. Então, onde é que o pessoal ia fazer atendimento de UBS? Na UPA, que é de pronto atendimento. Então, ficava muito lotado. Imagino. E agora, eu nem falei aqui, agora nós estamos reformando a UPA Leste lá, não terminou a reforma, uma reforma muito grande, né? Imagina, quase 2.000 metros quadrados. E essa é uma emenda do então deputado federal Léo Moraes. Que o antigo prefeito não quis fazer a reforma por conta do executor. Aí eu brinco com o Léo, falei, Léo, você teve que colocar a emenda para reformar a UPA Leste e depois virar prefeito para poder executar. Teve que cobrar o escanteio, correr para cabecear. É Que bom. Mais bonita, viu? Essa aí é uma imagem muito legal, onde tinha uma crise sanitária grave, muitas cidades com sarampo, depois de nós termos erradicado. E, obviamente, né, Rondônia, aí todas as cidades que fazem fronteira com a Bolívia, são 9 no estado de Rondônia, Porto Velho é uma delas, Guajará-Mirim é outra delas, a gente tinha que fazer uma barreira sanitária. barreira sanitária para que o sarampo não entrasse aqui. E, engraçado, foi para Tocantins e não veio para Rondônia. Então é um trabalho que a gente fez certo. Que deu Foi certo, excelência. foi muito legal. Essa gestão e cuidado com a população. Olha só, a gente sempre brinca, né? Que aqui em Guajará isso acontece também, né? A gente fala do custo amazônico, o custo amazônico para fazer saúde é muito alto, porque nós temos aqui as 3 populações tradicionais, né? Quilombola, ribeirinha e indígena. E uma coisa importante que é preciso para fazer saúde é um transporte. Então, aqui foi numa população ribeirinha, onde nós levamos uma caminhonete para que eles possam fazer o trabalho, tanto de transporte como dos ACS, para poder melhorar a saúde daquela comunidade. Aqui já é a formatura dos ACS. Né? A gente olha lá o secretário Humberto, lá do Vale do Paraíso, do lado. Muito querido ele. Então, os ACS, historicamente, eles eram cargo de ensino médio, depois virou cargo de ensino fundamental, depois virou um cargo de ensino médio e agora um cargo técnico. E eles se formaram ali e já estão pensando em virar um cargo superior.
A gente sabe que os ACS eles fazem um serviço muito importante, eles têm que estar muito capacitados, porque eles é que vão na casa das pessoas para que eles... para ensinar educação em saúde, para fazer os agendamentos, para pesar, para dizer, para não contaminar a água. Então, eles fazem esse acesso entre a população e a unidade básica de saúde, e a equipe de saúde, de estratégia de saúde da família de modo geral. Para-choque da saúde, E né? aí eles, imagina, eles que batem na casa, eles que ficam ouvindo os caras falarem mal dos médicos lá, eu fico isso com eles. Fico lá tomando cafezinho, falando mal do médico, mas eles fazem um trabalho muito bonito e esse foi o dia da formatura. Inclusive o secretário da DGEPS, né, que é da divisão de qualificação do Ministério da Saúde, que é um amigo que a gente ganhou, esteve presente, eu conversei com ele em Brasília, ele esteve presente, né, o Felipe Proenço, esteve presente esse dia, foi lá na Assembleia Legislativa. Prefeito Léo Moraes. Esse foi o dia que nós anunciamos a compra do nosso hospital municipal, né? Nós compramos o hospital da clínica lá. Uma imagem legal. Foi. Olha que imagem linda. Esses aí são os nossos os ACS, né? O Felipe Proença é aquele que está no centro com a jaquetinha azul do Ministério da Saúde. Foi bem legal. Bacana. Ali o ex-secretário Jefferson de Saúde. Ali do lado é a chefe das ACS do Brasil inteiro. Pensa numa mulher arrojada, fala bem. O Cid Orleans, que era o nosso superintendente do Ministério da Saúde aqui em Porto Velho. Em Porto Velho não, em Rondônia. E ele foi vereador comigo à época. E do lado do secretário Jefferson, o secretário Jaime. Saúde da família extrema. Olha, é extrema, né? Um distrito grande. E esse era um daqueles distritos que eu falei que a tinta estava vermelha. E quando eu cheguei lá na unidade, eu falei, não é possível. Quando eu era vereador há 15 anos atrás, tá igual. Igual não, pior, não é possível. Eu falei, não, nós vamos fazer uma reforma aqui. Ficou boa. A ambulância lá em Vista Alegre do Abunã, né? A gente tem um problema grave de ambulância ainda, mas já fizemos entrega de mais de 5 ambulâncias. E essa foi uma das que nós entregamos lá em Vista Alegre. Outra entrega. Essa já é a Nilde, né, com a Dalva, essa lá no distrito de Penha. Com certeza ela já veio para cá trazer paciente, aqui em Guajará-Mirim. Inclusive, muito obrigado a Guajará-Mirim, que atende ali os nossos distritos perto. Hoje tem gente lá de Extrema que está vindo para cá para fazer, a hemodiálise, está ajudando bastante a gente. Ambulâncias também? Ah, sim, lá em Vista Alegre. Em Vista Alegre, né? Aliás, eu acho que aquela primeira, volta aquela ambulância, eu acho que não era em Vista Alegre, eu acho que era em União Bandeirantes. Essa primeira? Ah, não, essa é Vista Alegre mesmo. Não, é Vista Alegre também. Pode passar. Ambulância Vista Alegre. Essa é a equipe de Nova Califórnia. Foi quando nós demos a ordem de serviço para a reforma da unidade de Nova Califórnia. Dentro dela, ela estava inteira mofada. Eu falei, gente, o pessoal vem para cá para ficar sem doença, não é para ficar doente, não. Doutor, minha mãe mora aí em Nova Califórnia e ela teve um atendimento que foi digno de todos os elogios. Graças ao atendimento inicial feito em Nova Califórnia, ela está viva hoje. Ela foi atendida em estado grave, inclusive, em Nova Califórnia, e depois seguiu para Extrema e de Extrema para Porto Velho. Mas o atendimento inicial aí é digno de todos os elogios. E eu precisava dizer muito obrigado pro senhor. Esse é nosso. Você viu que deu até esse encontro aqui? É a nossa obrigação. Você vê que até o cachorro caramelo tá aparecendo na foto lá, ó. Olha aí. Completa. Prefeito Léo Moraes. Existe na Zona Leste de Porto Velho, existia uma unidade, chamada José Adelino, que era junto da UBS. Uma unidade que é um lixo. E aí nós mudamos a unidade para uma... Pode voltar? Nós mudamos o José Adelino para uma outra unidade, e aí uma unidade bem mais ampla, bem mais bonita, bem mais aconchegante, digna para dar um atendimento para a nossa população. Então foi a inauguração do novo José Adelino, da nova UPA José Adelino, que não era UPA antes, né? Só de você ter a qualificação como UPA, você recebe 300 mil por mês. Lá não era qualificado como UPA, e a gente não recebia, só tira o dinheiro do bolso. Né? Se você ter a qualificação como UPA, né? 300 mil por mês. Então, imagine isso, num ano dá 3 milhões e 600 mil reais. Ajuda bastante. Ajuda muito.
Porto Esse foi Velho. qual evento? Ah, tá. Esse foi um evento no nosso teatro municipal, onde nós demos posse para 600 novos contratados emergenciais na saúde. E nós aproveitamos e já anunciamos o nosso concurso efetivo, né? Que é mais, imagina, Mas se pergunta seria essa. se há 14 anos tem emergencial, é porque a gente está precisando de profissional. Então vamos fazer o efetivo. Essa semana vai ser feita a escolha da banca e até nos próximos 2, 3 meses deve acontecer o concurso efetivo da saúde de Porto Velho. Bacana. Se é uma das perguntas, o professor já respondia, né? Prefeito Léo Moraes. Isso lá na inauguração do José Adelino, aquela que eu falei agora há pouco, a plaquinha dentro. Lá, Leonardo Barreto de Moraes, Jaime Gazola Filho. É legal ter o nosso nome nas plaquinhas. É legal, né? É uma satisfação muito grande. Aqui já foi. Aquele lá foi o evento da formatura dos acessos, foi a entrega do diploma. Aí, obviamente, que eu tive que fazer uma festa para eles que eles merecem, né? Essa foi a festa, foi um piseiro bom, viu? Com comida, com bebida, com dança. Eles merecem ter uma festa de formatura, né? Não é só o cara que forma medicina que tem festa de formatura, Não, o claro, acesso também merece, pô. Merece. Aí a UPA José Adelino, a nova UPA, que eu havia falado para vocês agora há pouco, né? Essa equipe médica que faz 24 parte. horas. 24 horas na UPA não fecha nunca. O pessoal fala, não, educação e saúde são os piores. Não, a saúde é bem pior. A saúde não tira férias, a saúde não tem horário para ser atendido, que ninguém marca horário para ficar doente. E lá em Vista Alegre do Abunã, é um distrito grande, né? É uma área quente que a gente chama, com muitos acidentes e violência. Exatamente. E ainda tem um distrito de Curuquetê, que é do Amazonas, que é de Lábrea, que quem sofre a pressão para atendimento é Vista Alegre do Abunã. Você é mais próximo. E lá as pessoas tinham que marcar horário para ficar doente. Nós inauguramos lá uma sala de estabilização, que é como se fosse uma mini UPA com médico 24 horas. Agora as pessoas não precisam mais marcar horário para ficar doente. E lá é uma área de conflito, né, doutor? Muito grande. E, além disso, ainda tem... a gente abriu uma sala de estabilização, que é essa mini UPA, em União Bandeirantes, que é um distrito maior do que 27 cidades do interior. Né? Qual a população de Guajará-Mirim? Em torno de 48 mil. 48 mil. 50 mil. 50 mil. Lá o distrito tem 30 mil pessoas. Muito grande. Muito grande, só esse distrito. Então, e lá também tinha que marcar horário para ficar doente. Agora não precisa mais. Pronto. Problema resolvido. Graças a Deus. Essa é a nossa unidade básica de saúde, Nova Floresta, uma unidade que ficou muito bonita, que essa é uma daquelas que mais de 15 anos sem qualquer tipo de reforma. Chovendo dentro, mofada, tudo quebrado. A porta do banheiro não fechava. Falei, pô, o cara, se tiver uma dor de barriga, não pode nem poder dar uma evacuada em paz, né? Não pode, né? Pelo menos vamos dar dignidade pro nosso povo, né? Claro. Já tá sofrendo. Como o prefeito Léo sempre fala o seguinte, que ninguém vai para a unidade de saúde para fazer amigo, vai porque precisa. Então, Verdade. o mínimo que a gente tem que fazer é fazer um acolhimento adequado, né, para nossa população. Verdade. Aqui em Rio Pardo é a nossa reforma da unidade de Rio Pardo. Tinha um monte de morcego dentro. Eita, Fezes de morcego caindo na cabeça das pessoas, escorrendo pela porta, porque quando chovia, né, como tava vazando água literalmente pelas paredes, aí vinha aquele monte de fezes de morcego escorrendo pela parede, um ambiente terrível. E lá foi um local onde eu fiz um resgate aéreo, né, a gente pediu a aeronave emprestada do Estado, e eu pessoalmente fui fazer um resgate de uma pessoa junto com o outro médico amigo meu, Belotti, que tinha caído de uma altura de 4 metros. E aí foi bem legal, o pessoal se sentiu bem prestigiado, né? Que é um distrito onde ninguém olhava, então a gente conseguiu, graças a Deus, fazer a reforma. Ali o enfermeiro Ronildo, né? Da nossa direita para a esquerda, o ex-vereador enfermeiro Ronildo, que é da região. Ali do lado o nosso doutor Bruno, que trabalha naquela localidade. Ali o Renato, uma liderança local também. Eu ali de verde, com o bracinho aberto. O Neném, que é o diretor da unidade, e o Neguinho, que é o administrador do distrito de Rio Pardo. Mas as pessoas trabalham até com mais vontade, né, Rony? Num ambiente desse aí. É isso que eu falo. Eu sempre vou na ponta e converso com as pessoas, ou escuto reclamação. Às vezes eu respondo também. Ninguém gosta de ser xingado, mas assim... Mas assim, uma coisa que eu não faço é mentir.
Se não dá, eu falo que não dá. E se dá, a gente corre atrás. Não, isso é importante. Importante. Aqui, a inauguração da sala de estabilização de Vista Alegre do Aburão. O dia que eu disse que ninguém mais. Que a população de Vista Alegre não precisa mais marcar horário para ficar doente. Foi esse dia. Aí o vereador Márcio Pacelli, né? Um vereador, um parceiro nosso, e a diretora da unidade, Maria José. A gente percebe que as pessoas não querem muito, querem o básico, né? Percebe-se isso. Tudo que vocês fizeram aí é para dar mais conforto a quem necessita. Não, aí é uma abertura de um serviço, né? Não é nem um conforto, porque aí o cara não tinha. Muita gente morreu porque Tinha que por não ter agendar, né? médico. Tinha que agendar. Tinha que agendar. É. Não, agendar horário para ter um infarto. É mesmo. E engraçado que o infarto normalmente ocorre no final no meio da manhã, por volta das 4, 5 horas da manhã, ocorre o infarto. Tem esse Às vezes um médico aí, a artéria Aham. a artéria vai fechando do coração. Aham. Quando a gente deita, o fluxo sanguíneo acaba aumentando em torno do coração. E geralmente, né, próximo da manhã, ocorre a liberação de um hormônio. E aí ocorre esse infarto. Acontece. E aí imagina, chega às 5 horas da manhã, infartado, Aí chega lá e não tem médico. infarta. E João, eu como é que tá o morre. coração? Esse horário, tá tranquilo, João? Morre. Só aproveitando aí, doutor já explicando. Tá bem aí? Tá bem? Doutor, eu Não tá tendo nada anormal nesse horário, não? Barroso, tá tudo tranquilo. Então, eu tá bom. achei que, como eu cubro durante muitos anos a área policial, eu sempre guardei dados importantes. Tipo assim, a gente guarda em quais horários que acontece acidente, quais horários que acontece determinados fatos. Como o senhor falou em infarto aqui, a gente cobriu muitos infartos, especialmente depois do término da Covid para cá. E eu achei, confesso ao senhor, eu estou surpreso, eu achei que a maioria dos infartos ocorria na hora do almoço. Né? E o senhor está me falando que Não. durante a Então, madrugada. aí existe um outro momento do infarto, que é pós alimentação copiosa, que pode ser o almoço ou janta. Porque o que acontece? Quando você se alimenta muito e a veia e a artéria do coração, a coronária, já está um pouco entupida, aí o sangue ele vai para onde? Estômago e intestino. E aí ocorre a isquemia do coração. Então tem esse dado também, tá? Sim, então tem. E aí alimentação copiosa, seja no almoço, seja na janta, seja em qualquer horário. Certo. É a última foto. Esse aí é a última e foi minha última inauguração. No Olha meu aí, último deu dia certinho. como secretário. Que foi. O que acontece? Existe no Brasil uma população que foi presa porque cometeu algum crime, mas ela cometeu um crime inimputável, né? Por problema de saúde mental mesmo. Sanidade mental. De sanidade mental mesmo. E essas pessoas, elas não podem ficar presas. E não existe mais manicômio. Então, existe um local que nós inauguramos, né? Que há mais de 8 anos a prefeitura estava enrolando. E conseguimos inaugurar, né? Que é o centro de reabilitação, terapias, né? Para esses pacientes. E foram 12 pacientes que estão sendo assistidos nessa casa. Foi um dia muito, muito feliz para a gente também. Doutor, em que momento o senhor decidiu que seria pré-candidato a deputado federal? Por que essa decisão? Bom, eu fui candidato a última vez em 2010, né? Nós estamos em 2026. Essa decisão não foi minha, não. Tudo é culpa do prefeito Léo Moraes. Isso que eu ia falar. Será que Né? foi posto do Léo? Uma vez o prefeito chegou para mim e falou: Jaime, tá muito bom o trabalho, agora eu vou te demitir. Eu falei: como assim, prefeito? Vai me demitir? Não, cara, eu preciso que você seja o nosso deputado federal. A gente precisa de trazer recursos para cá. Porto Velho mesmo tem um deputado federal que é médico que trouxe os incríveis R$0 para o município, para a saúde do município de Porto Velho. Então a gente precisa de gente que realmente goste de gente. E o Léo me viu atendendo no Hospital do Amor. O Léo me viu atendendo no Covid, né? Eu conheci ele há muito tempo. E aí ele falou: eu preciso de você lá em Brasília, eu quero que você esteja lá. E conversou comigo e falou: tudo bem. Estamos aqui para ajudar, meu prefeito. Aceitou o desafio. Aceitei o desafio, com muita alegria. Que bom. Isso passa pela família, doutor? Passa a família. Obviamente que nenhuma esposa gosta do seu marido longe, né? Acho que essa é a parte mais difícil. A gente cuida de tantas famílias por aí e às vezes a nossa família
fica com a nossa ausência, né? Eu tenho 3 filhos, tenho esposa, e eles sentem muito. Mas como eu falei, né? Eu sinto no fundo do meu coração que é uma missão de Deus para minha vida, poder ter a possibilidade de exercer um cargo público e poder ajudar muitas pessoas. E eles entendem isso. Mas, obviamente, que sofrem a ausência, como né, a mulher da gente que é a gente perto dela, o filho da gente que é a gente perto dele, e eu sinto muita falta deles também. Que é, no caso, com menos compromisso possível, para ter mais tempo para a família, né? Exatamente. Normalmente é assim, a família que é isso, né? Mas o dever chama, né? A missão é que o Léo... Isso que o Rony falou, eu tinha pensado nisso aí, acho que foi bem o Léo que deu essas missões aí. O Léo foi meu chefe também, eu fui do Detran, eu fiz 7 anos e meio do Detran, o Léo é meu chefe, Foi o período... Ele chega e desfaz, vira as costas e vai embora e tá resolvido. Ele é desse jeito, ele é top mesmo, cara, show de bola. Você sabe que a gente fez, nós colocamos vários implanons. Eu não falei de tudo, né? Assim, e aí ele falou, não, eu quero mutirão para implanon. Ah, que legal, vamos programar, não sei o que. Não, você não tá entendendo, é para depois da manhã. Eu falei, não, meu filho, ele é desse jeito. não. Rapaz, é acelerado demais. Não faça isso não, meu no ritmo dele, é acelerado mesmo, né? Demais. Aquilo que ele demonstra ser, aquilo ali não é uma máscara. É o Léo mesmo. Na entrevista, dava ser mais sereno, ser mais calmo. Você fala, rapaz, o Léo falou que... Eu quase não falei. Nós quase não falamos aqui, os entrevistadores. Era o Léo. Rapaz, de deixar... Foi metralhando. Informação. E engraçado, e a memória, né? De tudo. Interessante. Preparado, é preparado também. Mas é acelerado. E falando e comendo a saltenha e do mano que parecia, tudo ao mesmo tempo. Eu falei, rapaz, é ao vivo. Mas ao vivo. E por que não tem saltenha pro senhor, né? Tem parecido Hoje pra ele e pra mim não tem. Foi o horário. Então tá bom. Foi o horário. É culpa do Barroso. Falou o horário Então tá aí, bom. a gente tá aí pra... Mas mais tarde que vai ter. Meu vereador Raimundo Barroso, o senhor tá me devendo hoje ainda tentar com o senhor em algum lugar aqui pra gente comer uma saltenha e tomar um parecido. Pronto, tá aí. A intimação feita ao vivo. Tacacá, adoro. A gente gostaria de falar um pouquinho sobre como é que o senhor vê a bancada de Rondônia. Pode melhorar? Pode trabalhar muito mais pelo Estado? Como é que o senhor viu toda a gerência do trabalho deles nesses últimos 4 anos? Que a gente tem enfrentado muitas críticas no que diz respeito a esse pedágio da 364. A gente tem enfrentado muitas críticas no que diz respeito a ações que precisavam ser mais enérgicas por parte da bancada. A gente percebe também que o senhor não é uma pessoa crítica, é mais técnica em suas falas. Como é que o senhor viu isso tudo? Bom, é tão difícil a gente fazer, às vezes, uma crítica e não parecer oportunista, né? Então, vamos lá. A BR-364. A BR-364, hoje está todo mundo falando, é a modinha falar da BR-364, mas o fato é que é um pedágio extremamente caro, né? O pedágio da minha região lá na Via Dutra custa R$ 9,00, R$12,00, né? Aqui custa R$34,00. Quando o estudo foi feito dessa BR-364, foi na época da pandemia. Então, a trafegabilidade na época da pandemia era muito pequena. Então, a gente jogou um estudo daquela época para ter o valor como se fosse trafegabilidade atual. E hoje é muito maior. Imagina, só o Blairo Mágico coloca dentro de Porto Velho, por dia, 1.500 carretas de soja. Então, nós fazemos a escoação de todos os grãos pelo rio, de todos os grãos do Mato Grosso, que é só o maior produtor de grãos do Brasil. Então, assim, hoje, o que vai acontecer é que a comida do rondoniense vai ficar mais cara. Hoje, o custo desse pedágio, ele é um custo desproporcional ao que deveria ser. E eu penso que a bancada poderia ter tido essa discussão prévia antes de sair. Porque imagina só, eu vou colocar um pedágio sem ter 1 quilômetro duplicado. Então o pedágio ele vem com melhorias. E se você trafega pela 364 hoje, eu estou andando bastante na 364 hoje, quem fez a duplicação não foi a 364, ela fez a sinalização, os pontos de apoio para poder ir no banheiro, poder ter o resgate, mas o que de fato vai salvar vidas é duplicar a BR-364, ou pelo menos a terceira via nas subidas quando o trânsito para, né? Então eu acho que não foi a forma mais adequada de se fazer esse leilão sem os investimentos prévios e o valor muito desproporcional
comparado com outras regiões do país. Além disso, nós somos um estado pequeno, perto do que é o Brasil, e a gente praticamente está alimentando o Brasil, porque imagina os grãos sendo transportados para cá, para entrar no nosso porto graneleiro de Porto Velho, para distribuir grãos para o país inteiro. Será que a gente não merecia um subsídio para ter um pedágio mais barato? Então, assim, é uma luta que, obviamente, vai ser a luta da próxima bancada que assumir, uma luta que é um compromisso que eu quero ter, para a gente tentar rever a forma como o pedágio foi concebido, né? Visto que existem vieses de erros graves, como o valor do pedágio, como a falta de infraestrutura da BR 364, e de repente a gente discutir aí subsídio, diminuição ou duplicação da BR. Alguma coisa a gente tem que ter. Tem que ser feito, A gente só fica com ônus, o bônus, nada. E a gente nem está falando ainda da construção da ponte, que se ela construída, a tendência é que aumente o fluxo, né? E isso, doutor, a gente pode estar pensando aqui que não vai acontecer, mas a 425 também pode ter exigência. Não, com certeza. Com certeza. A 425 aqui vai sentir também o impacto, com certeza. E pode ter cobrança de pedágio. A gente está pensando só que não pode acontecer que nem aconteceu o 364, exatamente. Né? Antecipar o pedágio para depois, né, ter a defeitoria. E é exatamente por isso a importância de ter alguém que se identifique com o Guajará lá lutando por nós. Eu gosto de falar, às vezes, tecnicamente, e não muito falando mal, com crítica muito dura, para não parecer oportunista, porque ele é pré-candidato a federal e está querendo surfar no mundo, mas não é. Você vê que a gente não está falando nada demais, nenhuma besteira. O óbvio, né? Bem, realmente só o que aconteceu realmente, não falando de A, B ou C, de forma alguma, né? Exatamente. Já tá muito bom o bate-papo, mas a gente está entrando nos momentos finais do nosso bate-papo. Mas não passou só 10 minutos, não? Rapaz, 1 hora e pouco já, eu acho. Mas quando o papo é interessante, tem muito o que falar. Pelo pouco tempo que o senhor ficou à frente aí da Secretaria Municipal de Saúde, além do seu trabalho como médico, né, pelo que eu vejo é de excelência, o senhor fez bastante coisa em um curto prazo de tempo. Não tenho dúvida, nós estamos acreditando aqui, as pessoas que irão apoiar o senhor, que irão dar o voto de confiança na sua pessoa aqui em Guajará-Mirim, do trabalho que você falar em frente à Câmara Federal. Tenho certeza disso. Acreditamos nesse projeto e eu acho que a política precisa de pessoas, que nem o senhor, com boa vontade, coragem, né, de falar certas coisas, às vezes você tem que contrariar A, B ou C, mas e falar sempre a verdade. Você falou, olha, que eu achei interessante isso. Se dá para fazer, nós vamos fazer. Se não dá, eu falo que não. Isso é importante hoje, né? Como pessoa, eu acho, e principalmente para o político, né? Que muitos estão desacreditados devido à questão de vai jogando para frente. É muito melhor falar um não. Eu, pelo menos, penso assim também. Chegar, conversar, falar um não. Às vezes, naquele momento, a gente recebe de uma forma assim, negativa, mas é melhor do que ser iludido. Sim. Vamos falar assim, ser iludido. Exatamente. Acho que é a pior coisa. Então, assim, satisfação em conhecê-lo, tá? Se tiver algo a acrescentar aí, desejo para o senhor sucesso nessa sua nova caminhada, na empreitada, que não é fácil. E que Deus venha abençoar e venha dar tudo certo para o senhor aí. E venha, chegando lá na Câmara, olhe para o Guajará, para o nosso município, para as pessoas aqui, tá bom? E sucesso. Amém. Recebo um abraço especial de toda a equipe do Tribuna Cash aqui. Recebo um abraço especial de toda a equipe que vai trabalhar para o senhor durante essa caminhada que não é fácil. Eu vim aqui, nunca tinha vindo aqui no Tribuna Cash, mas vim a convite do Dr. Igor, vim com muito prazer. Conhecer pessoas que trabalham em prol de Rondônia, que buscam uma Guajará melhor, faz parte do capítulo de várias ações. E eu não poderia estar fora de uma conversa, de um bate-papo com o senhor. É um prazer enorme conhecer o senhor. Seja bem-vindo ao Guajará. Sinta-se abraçado por toda a equipe. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelas palavras. Me sinto lisonjeado. Poxa, o Tribuna Cash abriu esse espaço para a gente, para poder falar um pouco do que a gente pensa, para poder falar um pouco da nossa história. E eu quero pedir orações, porque não é fácil, né, tá nessa lida, e agradecer a todo mundo de Guajará, que tem gente aqui com tanto carinho, com tanto amor, e pode ter certeza que a gente é sério, a gente é uma pessoa com boas intenções e muito trabalhadora. Às vezes a gente não conhece a pessoa, mas a história da pessoa diz quem ela é. Exatamente. E a nossa história, graças a Deus, é de uma trajetória muito bonita. Fala por si, né? E eu quero muito, né, agradecer a todos os meus parceiros que eu tenho aqui em Guajará, né? Todos os vereadores que nos apoiam, né? O vereador Sixu, o vereador Raimundo Barroso, o vereador Romerito,
o enfermeiro Ronaldo, todos os meus ex-alunos, né, o secretário Massude, enfim, todas as pessoas que gostam da gente, que acreditam no nosso trabalho, que estão levando nossa mensagem aqui para todo mundo de Guajará-Mirim. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém, amém. E pessoal, conhecemos um pouco hoje sobre a história de Jaime Gazola. Obrigado novamente pela participação e a todos até a próxima.